Olá, continuando aqui com o nosso curso de pré-cálculo, esse é o segundo vídeo de conteúdo da aula 12. Nessa aula 12 nós estamos resolvendo equações que envolvem exponenciais e logaritmos, né? Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre equações em que a variável se encontra em um logaritmo. Isso está no capítulo 19 desse livro aqui, que é o livro que nós estamos seguindo. E eu os encaminho ao livro para quaisquer dúvidas adicionais, exercícios resolvidos e tal. Só uma rápida recapitulação do vídeo anterior, em que eu falei das equações exponenciais. Eu dividi em três métodos de resolução. Quando a gente tem a mesma base de um lado, com expoentes diferentes, nós dizemos que os expoentes devem ser iguais, e só isso já resolvia. Quando não era possível fazer isso, e tinha uma base de um lado, e do outro lado tinha um número diferente, né, uma base diferente, sei lá, elevado a alguma coisa aqui ou não, você não conseguia usar aquele argumento do primeira resolução, então o que você fazia era aplicar o logaritmo na base A dos dois lados da equação. E aí quando você aplicava o logaritmo na base A de A elevado a B, ficava só esse B aqui, em que esse B é alguma expressão envolvendo x. E uma outra estratégia que a gente chegou a falar lá é quando você tem a exponencial de x aparecendo em expressões maiores, sei lá, alguma coisa mais complicada, em que é útil você introduzir uma variável nova e resolver primeiro para essa variável e depois você iguala a exponencial e resolve. Basicamente, essas coisas vão todas acontecer no logaritmo, então é tudo muito parecido. A primeira delas, quando você consegue colocar a igualdade entre dois logaritmos com a mesma base, o logaritmo também é uma função injetora, né? Então se você tem o mesmo valor do logaritmo, o mesmo valor da função, isso é porque você está pegando o mesmo valor de x. Então, se você tem que dois logaritmos são iguais, então é porque os logaritmandos, né, devem ser iguais. A diferença aqui é que lá na exponencial, no expoente você pode botar qualquer coisa, porque o domínio da exponencial são todos reais. Já aqui no logaritmo, o domínio não são todos reais. Então, quando você tem um logaritmo de x, em qualquer que seja a base, esse x aqui tem que ser necessariamente maior do que zero. Então, por causa disso, não basta você igualar essas duas coisas, você tem que se assegurar de que tanto o que está aqui é maior do que zero, como o que está aqui é maior do que zero, porque senão esse logaritmo não existe. Então, vejamos aqui um exemplo. Considere esse exemplo 1 aqui. Você tem o logaritmo na base 3 dessa expressão aí, igual ao logaritmo na base 3 dessa outra expressão. Então, a conclusão que você tira daí é que os dois logaritmandos devem ser iguais. Então, você iguala essas duas aqui. Bom, aí arrumando essa equação aqui na forma padrão da equação do segundo grau, você tem isso daqui, que você pode resolver usando Bhaskara, né? E você encontra duas respostas para essa equação aqui. X igual a 4 ou x igual a menos 3. Agora, esses dois valores, eles resolvem essa equação aqui. Mas lembre-se que a equação que você quer resolver é essa daqui. Então, é necessário que a sua solução seja possível de ser colocada aqui. E o que você observa é que quando x é igual a 4, se eu colocar aqui, ó, x igual a 4, aqui vai ficar 2 menos 2 vezes 4, e isso daqui já é menor do que zero. Sendo menor do que zero, essa solução aqui não é aceitável. Já quando eu coloco x igual a menos 3, quando eu coloco aqui um menos 3, fica 2 menos 2 vezes menos 3, isso aqui é 2 mais 6, que é um valor positivo. Então, tudo bem eu colocar isso daqui aqui. E quando eu coloco aqui, o menos 3, aqui vai dar positivo, porque x ao quadrado vai dar 9. E quando eu coloco menos 3 aqui, menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. E 9 mais 9, mesmo tendo um menos 10 aqui, isso aqui vai ser positivo. Então, como eu consigo colocar isso daqui aqui, mantendo isso aqui positivo, então, essa é a sua resposta. Aí, quando não é possível colocar nesse formato aqui, né, quando você escreve logaritmo na base A igual a alguma coisa, mas essa coisa que você colocou do lado de cá não é um logaritmo na base A de alguma coisa, mesmo que seja um logaritmo, mas não é um logaritmo na mesma base, aí você tem que usar essa estratégia aqui de usar a função inversa, né? Ou seja, quando você tinha a exponencial, o que você fazia? Você aplicava logaritmo dos dois lados. Agora, quando você tem logaritmo, você aplica a exponencial dos dois lados. Então, por exemplo, começando por aqui.
É interessante observar que lá no caso da exponencial, não sei se vocês se lembram, vejam lá o vídeo, tinha uma equação em que você tinha a soma de exponenciais e eu tinha lhe dito que por causa desse mais aqui você não podia juntar tudo em uma única base, né? Você só consegue juntar em uma única base quando você tem produto de exponenciais. Então, quando você tem um produto de exponenciais, você bota a mesma base e aí você soma os expoentes. Aí você consegue botar uma base comum para todo mundo. No logaritmo, a situação é invertida. Quando você tem produto de logaritmos, você não consegue juntar num logaritmo só. Mas quando você tem soma de logaritmo, lá nas propriedades do logaritmo, você vê que a soma de logaritmos é o logaritmo do produto. Ou seja, ln de x menos 1 mais ln de x mais 2 é o ln de x menos 1 vezes x mais 2. E isso aqui é igual a 1. Então, como eu não consegui botar logaritmo de um lado e logaritmo de outro, então o que eu faço? Eu venho com a função inversa. Qual que é a função inversa do logaritmo? Bom, é exponencial. Mas é aquela coisa, do mesmo jeito que quando tem raiz cúbica, eu não elevo ao quadrado, eu elevo ao cubo, porque ela é a inversa associada ao cubo. Então, quando você tem raiz quadrada, você eleva ao quadrado. Quando você tem uma coisa elevada à quinta, você tira a raiz quinta. Você está sempre trabalhando com a inversa daquela função. Então, de maneira análoga, você trabalha com a função inversa daquele logaritmo específico. Então, esse logaritmo aqui que está aparecendo, o ln, eu falei para vocês na aula de logaritmo, que quando tem só ln, está subentendido que a base do logaritmo é aquele número de Euler lá, aquele número transcendental e racional chamado número de Euler. Então, como essa daqui é a função logaritmo que está sendo usada, a função inversa dela, a função inversa disso aqui é a exponencial com a mesma base, ou seja, com a base sendo esse número de Euler. Então, o que eu vou fazer é colocar essa base aqui, ó, exponencial de ln de x menos 1, x mais 2. E aí eu aplico a exponencial dos dois lados, e aqui é a exponencial de 1. Agora que eu tenho aqui a função composta com a sua inversa, o resultado vai ser só o argumento, né? Você tem a exponencial do ln de x, isso aqui é x, porque você tem a função composta com a sua inversa. Então, isso aqui tudo vai dar tudo que está aqui dentro do logaritmando. Ou seja, do lado esquerdo eu tenho x menos 1 vezes x mais 2, e do lado direito eu tenho e, porque é elevado a 1. E como é que eu resolvo isso aqui? Digo que isso aqui é x ao quadrado mais 2x menos 2 igual a e. Então, isso daqui é x ao quadrado mais x menos 2 mais e igual a 0. Observe aqui. Esse é um número, ele passa para cá negativo, fica menos 2 menos e. Quando eu boto o menos evidência, fica 2 menos e. Lembra, isso aqui não é uma letra, está escrito uma letra aqui, mas ela representa um número. Então, ela entra aqui na fórmula de Bhaskara, ela vai fazer o papel de C. Então, aqui você resolve usando a fórmula de Bhaskara, em que A é 1, B é 1 e o C é menos 2 mais E. X, 1, 2 vai ser menos B, ou seja, menos 1, mais ou menos raiz de B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, no caso 1, vezes C, que é menos 2 menos E. Isso aqui de tudo dividido por 2 vezes A, no caso A é 1. Então, isso aqui é menos 1, mais ou menos, raiz de 1, menos 4 vezes menos 2 é mais 8. Menos 4 vezes menos E é mais 4E. Isso aqui dividido por 2. Então, isso aqui é menos 1, mais ou menos, raiz de 9 mais
4é. Dividido por 2. Observe que eu paro aqui. Não tem como eu tirar essa raiz quadrada daqui. Eu não posso tirar a raiz quadrada do 9, nem tirar a raiz quadrada do 4, porque tem esse mais aqui. Se fosse alguma coisa que eu podia colocar em evidência, e aí depois tirar a raiz quadrada, poderia ser. Mas eu não consigo colocar, porque eu não posso botar o 3 em evidência, porque o 9 tem 3, mas o 4 não tem. Não posso botar 2 em evidência, porque um tem e o outro não tem. Então não tem mais nada para fazer, eu paro aqui. Então essa daqui é a sua resposta. Mas isso daqui é a sua resposta para essa equação aqui. O que você queria era uma resposta para essa equação aqui. Então é necessário você checar se aqui dentro do logaritmo não vai aparecer número negativo. Então aqui você tem duas respostas. Quando eu escolho mais é uma resposta e quando eu escolho menos é outra resposta. Quando eu escolho o menos, vamos começar pelo menos que é mais fácil. Eu tenho menos 1 menos alguma coisa. Ora, se eu pego o menos 1 e ainda subtraio outra coisa, certamente isso aí vai ser um número negativo. Se eu botar aqui um número negativo menos 1, com certeza isso aí vai ser negativo. Então esse sinal de menos aqui não pode ser usado. Então, das duas respostas que eu tenho, eu já sei que uma vai ser gerada quando eu usar o sinal de mais e a outra vai ser gerada quando eu usar o sinal de menos. Eu já sei que a resposta que dá quando eu uso o sinal de menos, ela precisa ser descartada. Então, resta-nos ainda uma resposta, né? Que é quando eu uso o sinal de mais. Bom, se você quiser lembrar, o E é aproximadamente 2,7. Mas não precisa lembrar que é 2,7, basta você saber que ele é maior do que 1. E nesse caso aqui especificamente, eu não preciso nem mesmo saber se ele é maior do que 1, né? Porque só em ele ser um valor positivo, observe, se eu tenho aqui, se fosse só raiz de 9, isso aqui é 3. Se eu tiver raiz de 9 mais alguma coisa, qualquer coisa, só em eu estar somando, vai ser alguma coisa maior do que 3, com certeza. Então eu tenho aqui uma coisa que é maior do que 3, da qual eu subtraio 1 e divido por 2. O resultado vai ser certamente maior do que 1, né? Porque imagina, eu tenho menos 1. Se for menos 1 mais 3 dividido por 2, isso aqui vai dar 1. Como aqui não é 3, como aqui é um número um pouco maior do que 3, então esse número aqui não vai ser 1, vai ser um número um pouco maior do que 1. Então, embora eu não saiba, mesmo que eu não lembre quanto é o valor de E, eu não preciso ir para a calculadora, não preciso fazer nada. Só pensando nisso aqui, já dá para perceber que esse número aqui é um número maior do que 1. Se ele é um número maior do que 1, quando eu coloco ele aqui, ó, isso aqui vai ser maior do que 0. Porque eu tenho um número maior do que 1 menos 1. Então, isso daqui é positivo para essa resposta aqui, e esse aqui é claramente positivo também. Então essa daqui é a resposta aceitável. Então essa daqui seria a sua resposta ao problema, né? Lembrando que você encontrou aqui duas respostas para essa daqui, mas dessas duas respostas você verificou que somente uma delas é aceitável, porque você tem que levar em conta que o que está dentro do logaritmo tem que ser positivo. Vejamos um outro exemplo. Nessa daqui, ó, aparentemente é bem bagunçado, né? Você tem logaritmo de 2 de 1 mais logaritmo de 3 de 1 menos 2x. Então é um logaritmo dentro do outro, né? Então vamos começar organizando isso daí. Primeiro, ignora que tem um logaritmo aqui. O que você tem é logaritmo na base 2 de alguma coisa igual a 2. Então você sabe resolver isso usando esse método que a gente acabou de ver. O que você faz? Para tirar esse logaritmo daqui, você tem que vir com a função inversa dele. Qual que é a função inversa do logaritmo da base 2? É 2 elevado a x. Então, como é que eu combino as duas? Eu coloco 2 elevado a tudo que está aqui. Então, vejamos como é que fica isso. Eu boto 2 elevado a dos dois lados da equação. 2 elevado a logaritmo na base 2 de 1 mais log na base 3 de 1 menos 2x igual a 2 elevado a 2. Veja, eu botei 2 elevado a dos dois lados da equação. Então, do lado de cá ficou assim, e do lado de cá, como eu botei um 2 elevado a, ficou 2 elevado a 2. Esse 2 aqui é esse 2 que estava aqui. Esse 2 aqui é o 2 do logaritmo que eu coloquei, porque é a função inversa desse logaritmo na base 2. Agora, 2
elevado a logaritmo na base 2 de qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então, isso que está aqui é o que vai ficar aqui. Então, isso daqui é logaritmo na base 3 de 1 menos 2x. E aí, o 1 que está somando aqui do lado esquerdo passa subtraindo. Isso aqui fica 4 menos 1, que é 3. Agora eu tenho aqui, ó, logaritmo na base 3 de alguma coisa igual a outra coisa. Então, o que eu faço? Agora eu entro aqui, ó. Aqui eu botei 2 elevado a, porque você tinha logaritmo na base 2. Eu vim com a inversa desse logaritmo. Agora eu tenho que vir com a inversa desse logaritmo aqui. E qual que é a inversa desse logaritmo aqui? É o 3 elevado a x. Então eu vou colocar 3 elevado a dos dois lados da equação. 3 elevado a log de 3 na base 3 de 1 menos 2x. Isso igual a 3 elevado a 3. De novo, aqui não se confunda com as coincidências dos números. Esse número 3 é esse número 3 que já estava aqui. Se aqui fosse 5, aqui seria 5. Se aqui fosse 7, aqui seria 7. Esse 3 aqui é novo. Eu coloquei ele porque eu queria colocar a função inversa associada a esse daqui. Como aqui é logaritmo na base 3, então eu botei exponencial na base 3 também. Agora, 3 elevado a logaritmo na base 3 de qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então, do lado esquerdo você fica com 1 menos 2x. E do lado direito você tem 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Só resolvendo essa equação aqui. Passa esse daqui fica positivo passando para cá, esse aqui fica negativo passando para cá. E aí, então, você conclui que o x é igual a, dividindo os dois lados por 2, menos 13. Então, antes de você concluir a sua resposta e circular e dizer que essa daqui é a sua resposta, porque isso daqui é a resposta dessa equação. Tem que ver se ela serve para essa daqui. Então, o que você faz? O que você olha? Você olha se em algum momento vai aparecer um número negativo dentro do logaritmo. Se eu colocar um menos 13 aqui, o que vai acontecer? Quando eu coloco menos 13 aqui, ó, fica 1 menos 2 vezes menos 13. Isso aqui é 1 mais 26. Isso aqui é 27. Então, quando eu coloco esse menos 13 aqui dentro, isso aqui tudo vai ser 27. Agora, isso aqui tudo sendo 27, você tem o logaritmo na base 3 de 27. Só que 27 é 3 elevado ao cubo. Então, isso aqui tudo vai ser igual a 3. 3 mais 1 é 4. Então, aqui dentro do logaritmo vai ter um número positivo. Ou não precisava nem você ter feito toda a conta, por exemplo, esse negócio do 27 3 elevado ao cubo e tal. Você podia pensar o seguinte, o logaritmo na base 3, o gráfico dele é assim, ó. Então, bem aqui ele cruza em que ponto? Esse ponto bem aqui que cruza o logaritmo. É só se lembrar que ele é a função inversa da exponencial. E a função exponencial é assim, ó. E aqui cruza em qual ponto? Aqui não é 1, então aqui também é 1. Então, o logaritmo ele é maior do que 0, ou seja, ele está acima do eixo x depois de x igual a 1, e ele é menor do que 0, ou seja, ele está abaixo do eixo x antes do número 1. Então, como aqui dentro eu tenho 27, ou seja, bem mais do que 1, então esse logaritmo aqui com certeza é um número positivo. Só isso que importa. Então eu tenho 1 mais um número positivo, que é positivo. Então, resumindo, isso aqui serve como resposta e você acata essa aqui como sendo a sua solução. Outras vezes em que você tem o logaritmo aparecendo em vários pedaços da equação, pode ser complicado você arrumar isso aqui trabalhando com o logaritmo escrito como logaritmo, né? Então, uma técnica é você introduzir uma incógnita auxiliar. Você inventa, você percebe que logo de x na base 3 está se repetindo em todo lugar e você chama isso de y. Y é igual a log de x na base 3. Agora, dizendo assim, isso aqui é 2 mais y dividido por y mais y dividido por 1 mais y. Isso aqui tudo é igual a 2. Agora, para você fazer essa soma aqui de duas frações, você faz o seguinte, ó, a primeira fração tem um y no denominador. Então, essa aqui eu entrego um y no numerador e no denominador.
Na segunda fração, eu tenho 1 mais y no denominador. Então, eu vou colocar 1 mais y no numerador e no denominador. Tendo feito isso, agora eu tenho aqui o mesmo denominador para todo mundo. Fiz aqui, foi multiplicar isso daqui, isso aqui, e juntei com esse aqui. Tá com o mesmo denominador, então eu posso somar os numeradores. Então, arrumando essa equação aqui, eu escrevo isso aqui, né? Quer dizer, eu faço essa conta aqui e multiplico os dois lados por y vezes 1 mais y, certo? Agora, isso daqui, quando eu distribuo isso daqui, fica igual a esse aqui. Agora, observe que você tem um 2y² dos dois lados, isso vai sumir, e esse 2y passa para lá, subtraindo. Então, o que eu tenho é 2 mais y igual a 0. Ou seja, y é igual a menos 2. Então, você tem que vir para cá e dizer, olha, o seu y é log de x na base 3. Então, pode log de x na base 3 ser igual a menos 2? Sim, pode. A exponencial é sempre positiva, mas o logaritmo, se você lembrar, ó, o logaritmo ele segue para cá para baixo. Então, o logaritmo ele pode ser negativo, não tem nenhum problema. Lembra? A imagem do logaritmo é o que era domínio da exponencial. No logaritmo, ele pode dar como resultado qualquer número, ou seja, a imagem são todos reais. Então, não há nenhum problema em o logaritmo de x na base 3 ser igual a menos 2. Então, mas como é que eu faço para achar quanto vai ser x? Eu tenho aqui a situação clássica em que eu tenho um logaritmo de um lado e o outro não tenho. Agora, como aqui é logaritmo da base 3, eu tenho que atuar com a inversa dele. Quem que é a inversa do logaritmo da base 3? É a exponencial na base 3. Então, eu coloco a exponencial na base 3 dos dois lados da equação. Exponencial na base 3 do logaritmo de x na base 3 é igual a exponencial, né? 3 elevado a menos 2. Isso aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho 3 elevado a log na base 3 de alguma coisa. É essa alguma coisa que vai ficar. Porque você tem a função combinada com a sua inversa. Então, do lado esquerdo você tem x e do lado direito você tem 3 elevado a menos 2, que é 1/9. Bom, aqui você precisa só de um cuidadinho adicional para você ter certeza que está tudo bem. Você faz uma análise crítica da sua resposta. Ou seja, esse x que você achou é um número positivo. Então, ele vai entrar aqui, ó, sem problema, não tem problema nenhum ele ser o que é. Ele vai conseguir entrar em todos esses logaritmos. A outra coisa que eu tenho que cuidar é que aqui no denominador não pode aparecer 0. O logaritmo é 0 quando o x é 1. Né? O gráfico do logaritmo, quando é que ele é 0? Quando o x é 1. Lembrando que se você não lembra disso, você tem que lembrar que o logaritmo é a função inversa da exponencial. E a exponencial cruza o eixo x bem no 1. Então, como x não é 1, não tem problema aqui. A outra coisa é esse denominador aqui, que não pode ser 0. Para esse denominador ser 0, só se o log de x na base 3 for menos 1. É o único jeito disso aqui zerar. Só que o log de 3 na base x não é menos 1, é menos 2. Então, isso não vai ter problema. Assim sendo, você declara isso daqui como sendo a sua resposta. E por fim, deixa eu falar de equações mistas. Né? Equações mistas é quando aparece exponencial, logaritmo, tudo junto. Por exemplo, aqui aparece 2 elevado a 2 sobre log de x na base 5. Então, se aparece exponencial, porque é 2 elevado a alguma coisa que contém um x, então é uma equação exponencial, e ao mesmo tempo é a equação logarítmica, porque o x aparece num logaritmo. Como é que você trabalha com isso? Com toda a calma do mundo. Você vem aqui e vai fazendo, vai manipulando, e até sair a resposta. Isso aqui é 2 elevado a 2 dividido por log na base 5 de x. Esse 16, você já percebeu que é sempre muito importante você escrever as coisas em bases. Né? Então, quando você percebe que qualquer coisa é algum número inteiro elevado a alguma coisa, você tira proveito disso. Então, o 16, você sabe que é 4 ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, ou seja, é 2 elevado a 4.
Então, como você tem aqui 1 sobre 16, isso é 1 sobre 2 elevado a 4. Ou seja, isso aqui é 2 elevado a menos 4. Agora, ó, eu tenho aqui uma equação exponencial em que eu igualei duas partes com a mesma base. Então, eu posso dizer que os expoentes são iguais. Tendo feito isso aqui, eu poderia, se você quiser, chamar isso aqui de y e resolver para encontrar y, se você achar que fica mais fácil, faça assim. Mas, como é muito simples, eu vou fazer direto com o logaritmo, não vou fazer as transformações todas. Então, eu multiplico os dois lados por log de x na base 5. Então, do lado esquerdo eu fico só com o 2. E do lado direito eu fico lá com log de x na base 5. E eu divido todo mundo por menos 4. Então, aqui eu divido por menos 4. Esse menos fica para essa fração toda. Então, eu tenho que atuar com a função inversa do logaritmo dos dois lados da equação. A função inversa do logaritmo na base 5 é 5 elevado a x. Então, eu boto 5 elevado a dos dois lados da equação. Quer dizer, coloco assim, né? 5 elevado a isso aqui, né? 2 quartos eu simplifiquei, né? Para ficar menos 1 meio. E 5 elevado a isso aqui. Agora, 5 elevado a log de qualquer coisa na base 5 é essa própria coisa. Essa é a ideia de função inversa. Então, do lado direito fica só x. Do lado esquerdo eu tenho 5 elevado a menos meio. Isso é do 1 sobre 5 elevado a meio. E, adicionalmente, escrever isso aqui como sendo x igual a 1 sobre raiz de 5. Se você quiser racionalizar isso daqui, você multiplica por raiz de 5 em cima e embaixo. Em cima você fica com raiz de 5 e embaixo você fica com raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Então, essa daqui é a sua resposta. É uma resposta que não vai dar problema, né? Porque aqui no expoente do 2 pode entrar qualquer número. Então, isso não gera problema. E aqui dentro do logaritmo só pode entrar número positivo, mas você encontrou o número positivo. E aqui, como o logaritmo está no denominador, ele não pode ser zero. Mas ele não é zero porque o logaritmo só é zero quando x é 1. E o x que você encontrou não é 1. Então, essa é a sua resposta. Como eu disse lá no início da aula, eu recomendo que você olhe o livro que a gente está seguindo no capítulo 19, porque tem diversos exercícios lá para você fazer, inclusive alguns exercícios resolvidos. Então, ajuda bastante você ver os exercícios resolvidos e tem os exercícios propostos também, uma quantidade grande de exercícios. Aliás, foi por isso que eu escolhi esse livro, porque são muitos exercícios disponíveis. Bom, e além disso tem a lista de exercícios, né?